Gente, dando sequência aqui ao nossa programação, agora eu vou chamar um pessoal diferenciado, os atletas aí. Eles estão lá no fundo, ele já está concentrado. O que é o legal desse case, dessa história, né? Eles já tinham uma jornada construída. Em algum momento eles se transformaram para a Automation Edge, vieram para o lado branco da força, no bom sentido, o lado poderoso da força. Então, eles construíram essa jornada de uma tal maneira que foi uma migração. Isso é uma coisa rara da gente ver. Migração de fluxos. Então, essa história eles vão poder contar e vão compartilhar um pouco como foi isso. André, por favor, venha ao palco aqui para a gente ouvir. Salva de palmas para o André, por favor. Ele não é de Star Wars, chega mais. Acho que é a apresentação dele aí, Saulo, por favor. Fica à vontade aqui, o palco é seu, conta para todo mundo aí. A Unimed Litoral, pouca gente conhece, mas é uma instituição muito grande, eu fiquei até impressionado. Conta aí pra gente, fica à vontade. Obrigado de novo pela oportunidade. Boa tarde, pessoal. Como falou, meu nome é André. Vim aqui contar um pouco da nossa jornada aí com a automação, agora utilizando a plataforma da Automation. Até comentando um pouco como é que é a situação hoje. Deixa eu pegar aqui para passar as coisas. Nós temos algumas plataformas de automação em alguns processos, mas principalmente pelo nosso tamanho atual, principalmente em questões envolvendo sistemas externos, que a gente não tem tanto controle pela parte da TI, elas não estavam atendendo no momento, e é onde a gente decidiu utilizar a Automation. Hoje, a gente apelidou o nosso robô de Raul, até porque nós já temos a Nina e a Laura, então a gente precisava de um representante masculino também nessa situação. Então, meu nome é André, novamente, sou o assistente ali na Unimed Litoral, a gente é do litoral de Santa Catarina, ali próximo do Balneário, Itajaí, e eu estou há um pouco mais de 2 anos na Unimed, e há um pouco mais de 1 ano na frente da parte das automações, onde eu estou fazendo os robôs. Contar um pouquinho para vocês o que é a Unimed. Nós começamos em 92 como uma operadora de plano de saúde, vendendo ali os nossos planos e crescendo de pouquinho em pouquinho. Ao longo dos anos, a gente foi criando núcleos nas cidades vizinhas. Hoje nós temos um hospital com centro cirúrgico, centros de diagnóstico por imagem, vários laboratórios, e fomos crescendo. Principalmente falando, nesses últimos anos, nós tivemos um grande crescimento nas cidades em volta, e no último ano, 2023, a gente abriu 4 novos núcleos, tivemos um grande aumento de quadro de colaboradores, com mais de 300 pessoas, para poder comportar as demandas que vêm crescendo cada vez mais, e estamos construindo um novo hospital, que a previsão de conclusão é para 2027, e que promete dobrar nossa capacidade de atendimento assistencial. Com isso, a Unimed Litoral vem crescendo e cada vez mais demandas vêm aparecendo na área administrativa, ou as nossas demandas estão cada vez mais ganhando corpo e números, né? Então, uma situação aí para terem um pouco mais de noção, temos 100 mil clientes próximos hoje, para atender isso, 2.300 colaboradores, e estamos distribuídos em 13 municípios, onde esses 100 mil clientes vêm tendo um crescimento nos últimos anos da parte de negociação de propostas para clientes entrarem, contratar os nossos planos, onde em 2021 era um pouco abaixo de 15 mil negociações, propostas, envolvendo ali suas 26 mil vidas, pessoas dentro dessas propostas, e no último ano a gente estava falando de 22 mil propostas e quase 40 mil vidas. Então, essa parte de contratação vem crescendo cada vez mais, o que fazia com a nossa parte administrativa, a nossa parte back-office, ficasse cada vez mais carregada,
pois era necessário cada vez mais ser contratado mais pessoas, simplesmente para manter um nível atual de atendimento, o que nem sempre o nível atual de atendimento estava sendo 100% eficaz. Com isso, a gente identificou algumas necessidades dessa área, onde era um momento de quadro. Nós tínhamos situações em que frequentemente demorava mais que 3 dias para se fazer um início do processo de contratação. Então, hoje a gente trabalha com vendedores, tanto colaboradores internos quanto parceiros externos, em que eles abrem essas propostas, entram em contato com o cliente e depois preenchem um formulário num site externo parceiro que a gente utiliza. E para o nosso administrativo olhar essas propostas abertas e começar a tratativa de consulta de cadastros, consulta de CNPJ, fazer toda a parte cadastral no nosso sistema e depois criar em si a proposta para envio do cliente, demorava 3 dias para começar. Às vezes, quando alguma proposta muito grande, alguma empresa, um grande número de funcionários aparecia, era necessário despender várias pessoas focadas só nessa proposta, o que fazia com que a gente tivesse que deixar, por alguns momentos, de lado propostas pequenas de pessoas físicas, e isso aumentava ainda mais o tempo de resposta inicial para um cliente que já abordou a gente querendo contratar nossos serviços. Então, acabava que, nesse primeiro momento, a situação já não passava uma imagem muito boa pela demora. E também tinha a situação de erro humano, porque é um volume muito grande e fazia com que as pessoas pudessem acabar ocasionando algum erro, alguma coisa. Até uma frase que a gente escutava com certa frequência, por vinda da parte do nosso mercado ou dessa área administrativa, é que os clientes retornavam que queriam ter fechado com a gente, mas até a gente conseguir chegar para atendê-lo, eles já fecharam com o nosso concorrente, né? Então, quando eu comecei a fazer essa automação, a gente constatou algumas situações. Primeiro é que a informação que era entregue para a gente, ela não estava muito bem estruturada. Seja porque eles estavam usando fotos dos documentos para botar os dados da pessoa, seja porque não tinha um preenchimento adequado dos campos necessários para preencher a proposta. Às vezes um vendedor acabava preenchendo só a sigla do plano equivalente, ou o nome completo, ou a data de início só tinha o dia, mas nunca tinha um mês que se referia. Então a gente começou, antes de automatizar, rever esse processo. Negociar com as áreas, porque a gente vai ter um ganho no desempenho disso, mas para a gente ter esse ganho, talvez a gente vai precisar dar um passo para trás e reestruturar o começo, perder um pouquinho mais de tempo ali no começo, para garantir que no final ela acabe sendo mais efetiva. Então, a primeira coisa que a gente acabou desenvolvendo foi um arquivo em Excel, onde a gente estruturou da melhor forma possível para o vendedor, com cores definindo o que é obrigatório, o que é opcional, com campos que, ao ser selecionado, ele já cria uma telinha informando como que deve ser preenchido e alerta se esses campos estiverem preenchidos errados. Então, hoje, se o vendedor pegar esse arquivo, não tem como mais ter erro na hora de preencher. A gente eliminou a necessidade de anexar as fotos dos documentos e criamos uma forma estruturada e fácil de ser preenchida. Outra tratativa que a gente fez é sentar com os vendedores e montar um script de como deve ser feita a proposta. Quais os campos devem ser preenchidos, como devem ser preenchidos. E a gente tinha uma limitação com a ferramenta que a gente utiliza, que é um campo de textos simples, algo parecido ali com um e-mail, onde o vendedor só colava as informações. Então, a gente desprendeu um grande tempo desenvolvendo ali uma forma de ser preenchido, quais as tratativas necessárias, quais as limitações necessárias. E depois, quando a gente chega na automação, eu fiz mais alguns tratamentos, tratando isso como um bloco de texto,
por completo. Ali, como eu estava falando, a gente fez todo um tratamento para garantir que essas informações sejam bem preenchidas e que o robô garanta a coleta, não importando como que o vendedor preencheu ali, desde que ele siga aquela estrutura. Uma situação que a gente tinha com certa frequência é que o vendedor muitas vezes vai na empresa onde ele vai fazer a negociação, não tem um sinal de internet decente lá na empresa, ele faz todo o preenchimento no Word e depois copiava para o nosso site, o que nos primeiros momentos quebrava a automação. Porque a estrutura ali para fazer a coleta mudava. Na forma de colar, a estrutura do XPF ali ficava diferente e dava problema. Aí onde a gente desenvolveu essa ideia de se tratar como um bloco, o texto e tirando campo a campo já dentro do automation, em vez de tentar procurar cada linha. Outras situações que a gente teve com certa frequência foi as consultas no site do governo. Inicialmente, a gente consultava diretamente nos sites, a gente seguiu até algumas recomendações do Fernando de fazer uma consulta a cada 1 minuto e pouco, para garantir que não ia ter problemas, mas com o tempo a gente foi vendo que não era muito efetivo, e principalmente na metade do ano passado, os sites do governo começaram a passar por mudanças frequentes de XPF, de HTML por trás, mudaram o Capture, que inicialmente eles usavam o Recapture, e agora estão usando o HCapture, onde ele parou ali. Eu fiz vários testes no momento, até tinha percebido que, se em vez de utilizar o navegador padrão, se a gente usasse por comando via CMD para abrir o navegador e depois por imagem, dava para passar sem sequer precisar usar uma quebra de captcha específica, ele só não validava. Mas com o tempo a gente foi percebendo que continuava tendo essas mudanças e acabamos optando, em tempos mais recentes, por contrato da Serpro, onde a gente faz agora essa consulta de forma automática direto para os servidores do governo. Então, vamos falar um pouquinho em si do processo geral dessa automação e do que é feito. Então, nossos vendedores abordam os possíveis clientes e fazem aquele preenchimento ali inicial que eu mostrei, aonde o robô hoje entra no site uma vez ao dia e começa a olhar tudo que foi criado, coletando as informações e logo abaixo verificando se existe ou não existe já o arquivo com a listagem dos possíveis beneficiários, onde pode acabar acontecendo que a proposta já foi criada, mas no momento ainda o vendedor ainda não coletou ou está tendo algum outro processo, para garantir que ele só vai executar o que já está pronto. Após isso, ele vai olhar todas as informações, fazer todas as validações em cada campo. Como a gente já criou um arquivo estruturado, eu criei passos ali dentro do robô, onde ele verifica se o campo está preenchido corretamente, usando ali algumas máscaras, e se os campos obrigatórios estão realmente preenchidos. Então, com isso, a gente garante que, quando chegar na parte de execução, está tudo correto e não vai ter mais nenhum problema. Então, a gente acabou criando essa estrutura de como fazer essa automação, e a gente está replicando essa estrutura para as outras automações que a gente anda fazendo, que é fazer toda a coleta. Todas as coletas são feitas antes de iniciar qualquer processo. A gente faz toda a avaliação antes de iniciar em si o processo de execução. Separando dessa forma, a gente percebeu um aumento na efetividade da automação e também uma diminuição em situações que levavam ela a ser quebrada, porque ele só vai chegar no próximo passo garantindo que aquela linha esteja 100% feita. Então, um exemplo ali que a gente fez da parte de coleta, onde ele vai ficar repassando o site que eu informei ali, onde a gente tem as propostas, e olhando cada uma delas, coletando todos os passos. Depois, em si, ele vai validar, ele vai pegar os arquivos que foram gerados e começar a consultar um a um, e garantindo que o CPF está correto, e as outras informações também estão devidamente preenchidas. Depois ele vai chegar e coletar as informações envolvendo o CNPJ também.
E, por fim, ele vai fazer essa parte de execução, que a gente preferiu fazer via requisição para o nosso banco. A gente não faz diretamente uma automação via tela, mas, com isso, a gente garante que todas as propostas foram criadas. Uma situação que a gente foi criando com o tempo é que o nosso robô, para cada passo executado, ele dispara um e-mail para TI e para a área envolvida. Então, até uma parte ali de monitoramento e envolvimento da área. Foi uma situação que a gente acabou criando para diminuir um pouco a resistência das áreas que a gente estava tendo, porque a gente garantia que eles também estão envolvidos no processo. Como o robô sempre está comunicando, fiz tal situação, encontrei tal passo. A área continua envolvida e o nível de resistência que a gente estava tendo veio diminuir. Então, o robô sempre no final, ou em alguns outros passos específicos, ele vai disparar e-mails com o status daquela situação da proposta. E durante esse processo, a gente acabou tendo, como eu falei, várias dificuldades, e eu acabei criando automação de uma forma em que garantisse que a menor quantidade de problemas fosse acontecer. Claro, às vezes o navegador pode atualizar e ter alguma situação. Às vezes uma regra muda e a área não comunica para nós a tempo. Isso às vezes acontece. E então foi criada uma estrutura tentando motorizar o máximo para que, se eu precisar fazer alguma manutenção, alguma atualização, ela seja o mais efetiva e o mais rápida possível. Hoje, se alguma regra mudar ou se alguma situação ali quebrar por uma mudança de tela, em poucas horas o robô já está 100% operacional de novo, a gente já restarta o processo que era referente ao dia, né? Então, também a gente foi criando passos para assegurar que cada passo que ele estava fazendo estava válido. Como ali os retornos dos arquivos, e ele vai salvando cada passo em arquivos separados, porque assim eu garanto que, a partir do momento que ele executou os 2 primeiros passos, quando ele chegar no terceiro, ele vai... E chegar no terceiro e falhar, eu posso simplesmente reiniciar ele e ele vai continuar do passo onde ele parou sem maiores problemas. E com isso a gente também criou esses e-mails garantindo uma forma fácil de entregar as informações para a área. Então, informando se o CPF está errado, se faltou um campo, alguma outra informação necessária. Também durante esse passo, a gente veio focando bastante em criar nossos Process XPF, que a gente trabalha muito com essa automação web, onde a gente percebeu que, ao invés de utilizar aqueles pré-feitos, que muitas vezes vêm ali do Google, do Firefox, a gente criar o nosso próprio, a incidência de problemas provenientes de alteração de layout ali da tela ou da aplicação que a gente está consultando diminuíram consideravelmente. Se eu disser ali no XPF que eu estou realmente procurando o elemento com aquele código específico, em vez de ficar usando aquela sequência que é criada, mesmo se mudar um pouquinho aquela sequência e o código está ali válido ainda, ele vai continuar sendo válido. Então isso aumentou bastante a efetividade dessa automação. A gente está sempre preparado para mudanças, porque, como eu falei, vai ter as manutenções frequentes, por causa do navegador ou alguma outra coisa. A área frequentemente vai vir com novidades. Até faz pouco tempo aí, a gente mudou um pouco as tabelas de preço, algumas formas de negociação, e a gente teve que refazer todas as regras configuradas dentro do robô. Mas com toda a estrutura que eu comentei ali que foi criada, a gente conseguiu já entregar no mesmo dia que a área solicitou essa situação. Então, essa automação principalmente teve uma grande redução do tempo de retorno. Antes a gente estava falando de 3 dias para iniciar o processo. Hoje nós estamos falando de 1 dia
para o contrato estar pronto para ser entregue ao cliente e a área assistencial estar ligando para marcar um contato para uma possível agenda com o médico ou alguma outra situação mais assistencial. Nós tivemos uma grande redução do índice de erro humano, porque antes, como era feito por imagem e sem uma estrutura muito bem definida, agora a gente estruturou todo o processo e criamos inúmeras validações em que o robô garante que aquela informação está correta. Então, tudo que é criado no nosso sistema, tudo que está ali feito pelo robô, a gente está garantindo já que está correto. Hoje nós temos praticamente 100% de aproveitamento dessas criações de propostas que o robô assumiu. As únicas ali que ele acaba pendente é realmente por falta de uma informação necessária, mas que não acaba parando a automação. O robô já faz a devolução para o vendedor e já bota para o status voltar para o inicial, para que na próxima vez que ele executar, ele já olhe e já esteja corrigida. E nós tínhamos 3 colaboradores que estavam focados só em ficar fazendo cadastro de pessoa, consultar informação e ficar digitando informação. Eles passavam um dia fazendo essa tarefa maçante. Então, hoje eles foram realocados na cooperativa. Entre outras áreas, foram parte para o marketing ou para a parte mais internas nossa. E no último ano, a gente teve mais de 20 mil registros criados só para essa automação. Então, foi uma carga de trabalho até considerável para o nosso tamanho, onde foi assumida pelo robô. Esse é o nosso principal fluxo hoje, mas nós temos algumas outras automações também que já estão em produção. Hoje nós temos uma automação que envolve envio de nota fiscal para a prefeitura, onde a gente estava com grandes problemas pelo volume de notas fiscais que a gente tem que fazer o envio, e a gente tinha vários colaboradores focados nessa tarefa. É um prazo curto por causa das demandas legais e onde atrapalhava o setor no começo de todo mês. Então, foi uma carga de trabalho que a gente retirou do setor e eles estão podendo melhorar as próprias demandas internas dos setores. A gente tem outra automação que surgiu essa necessidade para atender a LGPD, onde a gente tem muitos sites externos que a gente não tem controle diretamente, que utilizamos, e muitas vezes esses sites não têm uma forma efetiva que integre com o nosso sistema interno, que permita inativar usuários após um desligamento. Então, isso era uma situação que poderia dar problemas com o LGPD, e a gente acabou criando essa automação, onde ele vai inativando esses usuários. E a parte de consulta de regime de tributação, porque temos vários fornecedores que a gente trabalha e muitas vezes eles não ficam atualizando nós efetivamente na mudança dos regimes de tributação deles. Então, às vezes, acaba saindo algumas notas, estava dando alguns problemas fiscais inicialmente, e a área fazia essa consulta 2 vezes por mês, onde eles tinham que destinar mais de um colaborador em 2 ou 3 dias para fazer a varredura de todos os fornecedores e garantir essa informação. Hoje o robô também já assumiu essa situação, garantindo que a informação esteja correta sem que a área tenha que desprender de mais mão de obra para fazer isso. Bom, seria isso? Alguma pergunta? Tem uma pergunta lá, André. Oi, tá aqui. Eu vi ali o Brunão, cadê? Tá lá. Parabéns, André. Primeiro, parabéns, André. Belos números aí, parabéns por todo o movimento, um belo trabalho. Ali num dos slides, André, tu comentou na questão de criar XPath. Hoje é uma dor imensa para a gente. Mudou página, tem pop-up, etc. O que seria, se tu puder dar um pouco mais de detalhes, esse criar XPath? Tá. Quando a gente vai ali no Chrome, ele dá o botão direito, copiar XPath. Tem o completo e o relativo. O relativo é aquele que tem um asterisco
logo após os 2 primeiros barras, e o completo é onde ele vai do barra HTML até o final. Uma coisa que o XPF funciona é, o barra significa que é qualquer elemento, e o asterisco é qualquer tipo de elemento. Então, o que eu faço muitas vezes é, eu preciso... Deixa eu voltar aqui, que fica um pouco mais fácil de exemplificar. Então, eu preciso interagir com o campo CPF. É um campo de input. Então, se eu dizer barra input, ele vai procurar apenas os elementos que sejam do tipo input na página, não importa em que posição ele esteja. E, a partir do momento que eu abrir o colchete e dar um arroba, ele vai procurar por um parâmetro ali dentro. Normalmente, aí a gente olha para o elemento, ele vai ter ou um ID ou uma classe que seja único. Então, se for um ID, eu vou botar arroba ID e o nome ali. Então, eu estou dizendo, procure esse elemento com esse ID. Se eles mudarem a tela, vai sair essa barra azul em volta, essa caixa azul em volta. Se eu estivesse usando um relativo, provavelmente ele seria barra, o asterisco, div, que seria a caixa azul em volta, e o elemento. Então, eu estou indo diretamente no elemento. A menos que eles mudem o código que verifique essa situação, o que acaba sendo mais difícil, porque normalmente esse é o código que vai vincular a informação que está sendo preenchida ali ao back-end, a automação vai continuar funcionando. Claro, existe essa possibilidade, mas para isso eles teriam que reestruturar a página inteira. É bem mais provável que não ocorra. Eu vou dar uma dica também, tem os complementos do Chrome. Eu não sei se é XPath Helper, True Helper. Depois eu pego o nome certinho. Que você já viu esse não? Já vi. Você clica com o botão direito, ele te dá todas essas opções, mais ou menos opções, indo pelo nome e tal. E eu tive uma situação uma vez, um cliente nosso, que é a Castrolanda, que era aquele SAP for HANA, que é web. O que eles tiveram que fazer em alguns casos lá? Eles tiveram que ir pelo que a gente chama do label, porque o ID era muito dinâmico. Tudo era dinâmico. A única coisa que não era dinâmica era o CPF antes da caixa. Então, no caso, eles foram, acha o label, né, o que está escrito texto CPF, e pega o input que vem depois, que é predecessor. Aí, essa picaretagem é sem fim, né, do XPath. Essa aí é uma arte milenar. Até tem umas outras situações do XPath também, que ele tem algumas funções que tu pode passar. Às vezes tu está procurando um campo, está procurando a caixa que tenha escrito no nome, preencha os campos abaixo. Mas esse texto ele muda com certa frequência, mas ele tem um padrão inicial. Vamos dizer que toda vez que seja caixa, ela começa com preencha. O XPath ele tem uma função que tu passa ali como se fosse um parâmetro, que é o contains. E aí tu procura só o texto, e que só ele tenha esse começo de texto. Então, tu consegue ir fazendo um filtro e deixar com que ele procure exatamente o que tu quer, sem precisar ficar dependendo desses dinâmicos. Ou seja, essa picaretagem é eterna. Essa aí. André, muito obrigado. Palmas para o André, por favor, gente. Aqui uma lembrança. Tira o troféu imprensa aí. Dá aqui as coisas para mim. Tira o troféu imprensa aí que nós vamos fazer uma fotinho. Então, como é que faz agora? O chocolate e tal, divide ou é de todos ou é dele? Gostei. É dele, mas é nosso, né? Olha lá, fotinho aqui.